Bom, mais um destaque internacional. Na Argentina, o salário mínimo vai subir 30% até o mês de março. Nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, aqui nos estúdios. Boa noite, Favalli. E agora, 30% por uma inflação de quanto, né? Pois é, né? Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha aí por vídeo. Você recebeu a notícia que os seus rendimentos vão crescer em quase 1/3? Nossa, que delícia! Mas espera aí, a gente tem que dar o tamanho certo dessa aparente boa notícia na Argentina. É porque na outra ponta, a inflação, os números são muito, mas muito mais agressivos. Vamos olhar aqui. Então, ó, isso aí já está no Diário Oficial da Argentina. 30% a mais no valor do salário mínimo. Ah, beleza. Já? Não, não é já não. Tá aqui, ó. Como é que foi essa negociação? Ela não é tão imediata. Em fevereiro, há um acréscimo primeiro, então, de 15%, e o salário mínimo passa a 180 mil pesos, né? Parece muito, mas na realidade do argentino, 1.000 não compra lá muita coisa. Agora eu fiz uma conta aqui para que todo mundo entenda, na nossa realidade, o que significa esse novo salário mínimo da Argentina. Dá $204 ou R$1.007. Só que aqui eu fui benevolente com o governo argentino. Esta conta, Thiago, é de acordo com o dólar oficial, que muito pouca gente ou quase ninguém usa na Argentina. Como a hiperinflação está comendo dinheiro, muita gente apelou ao dólar. Quem tem a nossa idade vai lembrar do Brasil nos anos 90, muito parecido com essa situação. Então existe um dólar oficial que está na casa um pouco menos de 900 pesos para $1, só que o dólar blue, o dólar paralelo, esse que é negociado nas ruas, está quase 1.200. Ou seja, aqui eu fiz uma conta para o dólar oficial, ou um real oficial, porque isso também acontece com a moeda brasileira nas ruas de Buenos Aires, por exemplo, dá uns menos de 800. Esse é o salário mínimo, ou será o salário mínimo a partir de fevereiro. Depois, há um outro reajuste em março. Os outros 15%, somando aí os pontos percentuais, dá os 30%. Aí a situação melhora um pouquinho. Passa a ser 202.800 pesos, e aí as diferenças não mudam muito. Agora é o seguinte, né? 30%. Existe uma organização na Argentina chamada Conselho do Salário Mínimo, que é formado por integrantes do governo, o patronato e o sindicato. Os sindicatos queriam, 85% de acréscimo. Conseguiram 30%. Mas 30% tá bom? Então vamos olhar, isso aqui são os números da inflação. A inflação está tão galopante que o último reajuste no salário mínimo foi em dezembro de 2023. Ou seja, dezembro, em janeiro, houve um outro acerto. Os reajustes do salário mínimo acontecem em menos de 3 meses na Argentina. Por quê? Só em dezembro, olha a inflação, foi de 25,5%. A nossa não chega a 5% durante um ano. Aqui foi apenas em um mês. Caiu um pouquinho em janeiro de 2024, na casa dos 20,6%. Então, houve a necessidade de um reajuste do salário mínimo, porém, olha a inflação anual. Por enquanto, anualizada, eu fiz uma conta de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, 254,2%. Trocando em miúdos, os produtos quase que quadriplicam em menos de um ano. Não, e o que chama a atenção é que esses últimos 15% já vão estar corroídos pela inflação. Exatamente. Então, é uma briga de gato e rato, só que tem mais rato do que gato, né? Não dá para correr muito. E essa alta da inflação tem gerado, obviamente, pobreza. E isso é uma grande preocupação do atual governo, como era do anterior, e de qualquer força ali de administração da Argentina. Olha os números, eles aí são um pouco diferentes, depende para quem você pergunta. Eu fui atrás de dados oficiais, como se fosse o IBGE da Argentina, fala que 45% da população está na pobreza, o que é muita coisa, quase metade. Mas o Observatório da Dívida Social da UCA, que é a Universidade Católica da Argentina, como se fosse a PUC deles, faz um outro cálculo de 57% da população na pobreza, ou seja, quase 60%. Isso é muita coisa. Independente desses números, se são mais conservadores do governo ou mais amplos, audaciosos aqui de uma entidade civil, o fato é que é o maior índice de pobreza em 22 anos.
para não dizer que eu só trouxe más notícias, pelo menos tem um alívio. Houve um superávit fiscal, a gente noticiou isso no começo da semana, superávit fiscal em janeiro na Argentina. Ou seja, eles conseguiram, pela primeira vez em 12 anos, arrecadar mais do que gastaram, pelo menos nos 30 dias, os 30 primeiros dias de 2024. Isso é fruto da política do presidente Javier Milei, que foi eleito no final do ano passado, tomou posse em dezembro, de cortar gastos que ele via desnecessário, enxugar ali um pouco dos benefícios sociais. Porém, este resultado ainda não leva em consideração o enxugamento dos benefícios sociais. A tendência, a projeção é que também haja um superávit agora em fevereiro. Como a gente já está no final do mês, antes da primeira quinzena de março, a gente vai ter os números de fevereiro e há uma sinalização que seja positiva. Os cortes estão dando resultado, porém ainda existe esse enorme desafio. Fora a inflação, o que ele resulta primeiramente na população, nas classes menos favorecidas, o aumento da pobreza. E rapidinho, se você volta no tempo, né, há 22 anos, a Argentina sofria as consequências daquela crise de 2001, do Fernando de la Rúa, do presidente, quando o dólar valia um peso, que Pois era uma paridade artificial. E aí depois veio a crise, e aí pegou a crise de jeito, e então, 22 anos, né, a situação da Argentina é complicada. Complicadíssima. Bom, depois eu volto, tá? Valeu, tô te esperando aqui, até já. Até mais.